Você já odiou a Capcom hoje por nunca terem feito um remake ou continuação pra Dino Crisis? Se não, deveria, hein? Sabe, é bem triste ver que uma das franquias que mais marcou minha infância tá tão no limbo assim, sobrevivendo entre muitas aspas por meio de fãs, que além de continuar implorando por um remake, criam suas próprias formas de reviver a série, seja com remakes fan-made, mods de Doom, ou até pack de texturas em HD. Particularmente, eu gostaria muito que os fãs fizessem um jogo completamente novo aos mods dos clássicos. Digo isso pois, se tem fãs de Resident Evil que criam jogos novos usando a engine clássica, acredito que com um pouco de esforço, o mesmo poderia ser feito com Dino Crisis. Se por algum motivo você tá boiando até agora e não sabe o que é Dino Crisis, aqui vai um resumo. Dino Crisis é uma série de jogos da Capcom que pelo título já dá pra ver que é focada em dinossauros. Onde no primeiro jogo fazemos parte de uma equipe de operações especiais que recebe a missão de investigar o paradeiro de um doutor maluco, que estaria em uma ilha isolada fazendo experimentos com uma fonte de energia que acabou de abrir fendas no tempo, que trouxe dinossauros ao nosso tempo. Com o primeiro jogo sendo um survival horror puro e extremamente competente, o segundo título já foi para um lado mais de ação. O que pra mim não é ruim, já que embora eu ache ruim o terror da série ter se perdido, o Dino Crisis 2 é o meu favorito da franquia. Aí tivemos o Dino Stalker, que eu prefiro deixar pra falar num vídeo futuro, e o Dino Crisis 3, que é melhor fingir que nunca existiu. Porém, eu como fã dessa franquia, há tanto tempo esquecida, de uns tempos pra cá comecei a procurar qualquer tipo de conteúdo extra pra consumir, ou até mesmo fazer vídeo. Foi então que eu acabei encontrando algo que eu definitivamente não esperava, um mangá. Só que um mangá chinês. E foi nesse momento que eu me lembrei da desgraça que foi analisar o mangá chinês do Resident Evil 0, e acabei tendo um ataque de estresse pós-traumático, mas ao mesmo tempo uma vontade irracional de analisar essa droga. Porém, se vocês pensam que eu vou passar por esse martírio sozinho como nas outras vezes, estão muito enganados. Por isso vou deixar que meu convidado se apresente devidamente para a audiência, e também nos conte com mais detalhes o que diabos é esse negócio. Fala pessoal, aqui quem fala é o Quirino do canal Quirino Chan e hoje eu tô tendo a honra de participar do vídeo aqui com o meu amigo Zeta e a gente vai enfrentar a batalha mais difícil das nossas vidas, que é simplesmente ler o mangá todo do Dino Crisis, a versão chinesa desse manhwa aí, que é uma atrocidade tão ruim que acaba se tornando fascinante. Tem algo nesses mangás chineses, né, sendo que alguns deles são oficiais e outros completamente não autorizados, que faz com que eles se tornem extremamente viciantes. Você vai lendo e torcendo para que no próximo capítulo apareça algo ainda mais maluco do que no anterior. E por algum motivo, né, esses mangás eles têm uma influência dos filmes de artes marciais da época, aqueles filmes de Kung Fu, tipo os do Jack Chan mesmo. E de algum jeito eles conseguem misturar esses elementos com um mangá sobre survival horror. E para vocês entenderem o contexto, né, que esse mangá apareceu, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, estava tendo um boom no mercado de quadrinhos chinês. Lá em Hong Kong esse mercado estava crescendo muito e muito rápido, e ele estava carregado de revistas piratas, aquelas bootlegs, sabe, copiando HQs famosas, e também adaptações não autorizadas de séries já consagradas, como Silent Hill, do próprio Resident Evil e outras, né? E foi aí que a Capcom decidiu contratar, né, botar ali uma patente e contratar a Jade Dynasty Publications Limited, que era uma empresa ali, um estúdio supostamente especializado em manhwas, situado em Hong Kong. Contratando ali o estúdio Jade Dynasty, eles colocaram eles como os responsáveis por uma adaptação para quadrinhos de Dino Crisis, que seria lançado em 2000. Esse projeto ele foi altamente problemático, né? E é uma adaptação bem duvidosa, porque ele começou ali no final de 98 e só foi finalizado em 2000, quando aconteceu o seu lançamento. Vários artistas desistiram desse projeto e saíram no meio dele. Por conta disso, tem muita inconsistência, tanto na arte quanto na escrita, e causou uma confusão bem grande dos leitores, coisa que vocês vão entender já, vocês vão entender isso na prática, já que a equipe era comandada também por um cara bem problemático, que é o Tony Wong Chulong. Esse cara ele atuava com vários pseudônimos na época e ele fundou essa empresa em 1993, logo após ele sair da prisão, porque ele supostamente teria desviado dinheiro de uma companhia que ele trabalhou lá anteriormente e também era ligada a quadrinhos. Esse cara até hoje ele é bem presente no mercado de quadrinhos lá em Hong Kong e na China, e ele disse que a visão dele é se transformar numa espécie de Walt Disney chinês. Assim, não sei muito bem se ele conseguiu virar isso, mas enfim, né, que ele conseguiu deixar a marca dele no mercado, e isso aí ele conseguiu com esse mangá aí. E nas próprias palavras dele, a história do jogo original não é boa o suficiente para o público de Hong Kong, então mudanças foram feitas. Então meus amigos, se preparem, é bom vocês se segurarem nas cadeiras, porque o que vem aí vai ser bizarro. Bom, acredito que depois de vocês receberem essas informações tão peculiares, já podem ter uma ideia do desastre que iremos ler. Mas antes disso, quero pedir que vocês se inscrevam tanto aqui no canal, quanto nos dois canais do Quirino, o principal focado em animes, que é o Quirino Chan, e o de terror e lives, o Recanto Sombrio. Também deixem um like, compartilhem, comentem e se possível façam uma doação. Gostaria muito de agradecer aos nossos dois últimos doadores, que são o Lucas Silva e a Kai, que doaram R$10 e R$8 respectivamente. Também gostaria de agradecer a todos que nos escutam no Spotify. E agora sim, vamos dissecar esse mangá.
A história começa não tão diferente do jogo. Temos uma narração breve explicando que conforme a humanidade evoluía, ela passava a precisar de novas formas de energia. E então, cientistas estavam constantemente pensando em formas de suprir essa necessidade. Isso foi algo que já citei no vídeo do mangá do Resident Evil Zero e que nós aqui iremos reforçar mais algumas vezes. Mas o desenhista quer tanto que tudo seja sério e emocionante, que meros cientistas são verdadeiras muralhas, parecendo até que saíram de Jojo. Assim como no jogo, ficamos sabendo que um tal Dr. Kirk, que criou a terceira energia, teria sido dado como morto em um suposto acidente, mas que na verdade estava vivo em uma ilha isolada, continuando com seus experimentos. Algo que foi descoberto por um espião chamado Tom. O que posso destacar aqui nessa página é esse painel aqui desnecessariamente dramático e a ideia de que Kirk estaria continuando sua pesquisa para vender ela para países hostis? É um detalhe pequeno, mas é a partir daqui que começam as bizarrices do escritor. Depois da cena dos cientistas Chads e do Kirk com uma explosão estilo Power Rangers, nós vemos a chegada do grupo principal na ilha. Os soldados eles chegam com uma equipe formada pelo Gale, o Rick, o Cooper e a protagonista, a Regina, que pulam juntos do helicóptero de paraquedas, e por mais que isso pareça meio óbvio, o desenho é autoexplicativo, ainda assim o roteirista faz questão de detalhar tudo o que está acontecendo. Então ele fala, os paraquedas abriram e eles pousaram na ilha. Era uma equipe formada por 4 pessoas, como se você não conseguisse ver que tem 4 pessoas pulando de paraquedas no quadrinho da sua frente, E durante o pouso, o grupo acaba se separando, porque o Cooper ele vai parar numa parte mais afastada da floresta, então ele começa a correr literalmente na velocidade do som, e tipo assim, uma coisa bem parecida com o jogo, porque no jogo também parece até que o vídeo de intro do jogo tá acelerado, O Cooper corre muito rápido, até que um som estridente ecoa por entre as árvores. Ao olhar para trás, o Cooper sente que tem algo observando e seguindo ele. E ao olhar, ele vê que é simplesmente o tiranossauro mais feio da ficção, mano. Sério, esse tiranossauro é muito feio, não tem qualquer sentido de proporção nele. Nem parece um tiranossauro em alguns quadrinhos. E o coitado do Cooper, ele acaba dando de cara com esse tiranossauro que já ruge e devora ele, igual no jogo. Mas aqui, eu tenho que dar um certo crédito ao cena no mangá, porque ela é bem mais aterrorizante e brutal. No jogo, o Cooper ele só é mastigado e engolido direto, assim, parece até uma cena cômica, sabe? O dinossauro só manda ele pra dentro. Enquanto no mangá não, o Cooper ele é mastigado e destroçado. Você vê os pedaços dele voando, sangue saindo da boca do dinossauro, o que faz com que essa cena ela seja bem mais legal no mangá. Só que assim, devido aos erros de proporção no desenho, outras cenas que também podiam ficar um pouco mais brutais acabam ficando toscas. E acaba perdendo a graça, sabe? A graça do ataque do dinossauro vai embora devido a erros de proporção e de consistência, Hora o dinossauro é de um tamanho, outra hora é de outro. Então isso acaba tirando um pouco ali da graça, do peso da imagem. Nosso grupo de heróis enfim chega até a base secreta, entre aspas gigantes. Digo isso porque no jogo a base era mal iluminada e contida em sua arquitetura externa, o que faz sentido, afinal é pra ser algo discreto. Mas aqui nesse mangá a base foi transformada num enorme complexo a céu aberto e bem iluminado. Sério, só me admira que o governo americano não achou esse lugar em 2 segundos e mandou logo um pelotão inteiro pra tomar conta. Esse narrador insuportável continua nos contando em detalhes tudo o que está acontecendo, até que Rick e Regina entram na sala de controle, já dando voz de prisão pra todo mundo. Só que esse incompetente faz isso apontando o rifle pro chão. Que negócio ridículo. Nem pro cara fazer o trabalho dele direito. De qualquer forma, após verem que não tem ninguém lá, Regina recebe um chamado do capitão e vai lá verificar, se deparando com vários corpos. O detalhe é que o narrador tenta nos convencer que todos eles estão parecendo um amontoado de peças de Lego, mas dá pra ver claramente que só 2 estão nesse estado. O resto tá inteiro. De qualquer forma, eles decidem ir pra sala do gerador, que ao invés de ser de fácil acesso como no jogo, fica no subterrâneo. Mano, imagina o trampo que é pra um técnico descer aí caso o sistema dê alguma pane. Gale fica de vigia, mas não dá nem 2 minutos ele já é atacado por alguma coisa que veio de cima, o que me faz ter outro questionamento. Apesar de nesse quadro dá pra ver claramente que alguma coisa podia ficar em cima, é muito inverossímil que esses dois não viram nada. Sem falar que só tem cerca alta dos 2 lados. Como que algum bicho poderia só escalar sem ser notado? Essa galera aí não tem nenhuma visão periférica. Essa parte aqui é quase como no jogo mesmo. Regina resolve aquele primeiro puzzle, que é bem simples, só que já de cara vemos como o terror aqui foi jogado fora, pois a ruiva aí simplesmente escuta no rádio os barulhos da luta do Gale contra o bicho. Lembremos que no jogo nós ouvimos os sons consideravelmente perto de onde estávamos, e existe um silêncio, uma construção para que o momento seja tenso. Aqui o perigo é só jogado na sua cara e dane-se. Regina sai da sala do gerador para ver o que aconteceu, em meio a balões desnecessários de narração. Depois disso, a Regina vai inspecionar uma cerca e ela percebe que tem sangue. Então ela suspeita que seja sangue do Gale, E fica ali investigando a cena. Assim, investigando um sangue invisível, Porque eu desafio qualquer um a achar o tal sangue aí que os caras simplesmente esqueceram de pintar de vermelho. Enquanto ela tá distraída, aparece um Velociraptor, fazendo uma entrada épica pra cima da Regina pra atacar ela. E aí nós temos um show de inconsistência, porque tanto o tamanho do dinossauro quanto a roupa da Regina simplesmente são mudados de um quadro para outro, como se os caras esquecessem literalmente de um quadro para o outro. Eles só esquecem de desenhar as calças na Regina, então ela fica com as pernas de fora em uma cena enquanto ela chuta o dinossauro, tipo assim, de uma maneira nada anatômica, as calças voltam,
Parece que ela tá toda quebrada, toda torta. E no quadro anterior eles fizeram ela sem calça. Não sei se isso foi pra querer fazer algum fanservice ou se foi um erro tosco mesmo de continuidade, que já é, né, praxe já desse mangá. Só no primeiro capítulo vocês já estão vendo o show que tá sendo, né? Ela então consegue fugir do dinossauro, deixando ele pra trás, ele fica preso na cerca, o que também não faz muito sentido, porque ele poderia só pular pela altura. Mas enfim, né, vamos dar licença poética aí pra esse mangá, que muita coisa pior ainda vai aparecer. Ela então consegue se reencontrar com o Rick, que ficou na sala de segurança analisando as câmeras, e o Gale, ele aparece logo em seguida segurando o braço ali, machucado, né, com um ferimento também, que não fica muito claro, mas ele fica parecendo Vegeta segurando o braço assim. Os três então veem ali nas filmagens, né, que aparece o Kirk na câmera, e por algum motivo ele faz uma cena como se fosse um negócio de terror, assim, sabe, mega... Ah, meu Deus, o Kirk, mas é só o quadro reutilizado ali. Então eles decidem entrar no laboratório e procurar o Kirk, né? Enquanto eles buscam pelo Kirk, eles encontram ali o Tom gravemente ferido no chão. O Rick, né, ele se preocupa na hora, né, e vai tentar ajudar, e o Gale fala pra ele ignorar, e fala, mano, não, tá, deixa esse cara aí, ele que se dane, ele não é o Kirk, né, nosso objetivo. Então ele tá com dano, esse coitado do Tom, né, já mostrando que o Gale dava sinais de que ele seria ali um vilão, ou pelo menos um cara ruim dentro da história. O Rick discorda dele e ajuda mesmo assim. E na hora que o Rick vai tentar ajudar o Tom, que ele vai carregá-lo pra fora do laboratório, saem uns bebês Velociraptors, assim, de dentro do Tom, de uma maneira bem nojenta, bem grotesca. É uma cena até que legal, assim, pro impacto de um mangá, digamos assim, de survival horror, mas ao mesmo tempo também é uma cena estranha, porque não faz muito sentido, sabe? Porque nunca vi isso aí acontecer em nenhum lugar, sabe? De aparecer esse dinossaurinho pequeno. Não dá pra entender se o Tom comeu ovo de dinossauro ou de que jeito que esses dinossauros foram entrar dentro dele, né? Dá até pra pensar numa teoria bem nojenta. E após isso, ele fica cercado por uma horda de Velociraptors, coisa que vai acontecer mais de uma vez nessa história. Acaba que Regina e o Gale voltam pra salvar o Rick no último segundo. Mas nem me fale como essa perseguição com hordas de raptores é extremamente mal feita e que não tem nada a ver com o jogo. Já que pelo menos no Dino Crisis 1, os bichos não vinham em hordas parecendo zumbis do Guerra Mundial Z. A única coisa boa que posso falar dessa sequência é a aparição de um Dilophosauro, que além de ser um dos meus dinossauros favoritos, não aparece em nenhum jogo da franquia. Porém, a aparição dele só dura 2 segundos, pois ele morre pros raptores e nunca mais aparece. Eles enfim alcançam o Dr. Kirk, e ele faz essa cara de psicopata tão medonha que eu provavelmente terei pesadelos essa noite. O mais incrível é que o Gale já vai dando voz de prisão pro maluco, mesmo com uma horda de monstros chegando logo atrás dele. Por acaso ele achou que tava no videogame e que ao alcançar o doutor ele ia ativar a cutscene e ia se salvar? De qualquer forma, é aqui que começam as coisas cringe de verdade, pois o doutor simplesmente tira do rabo um dispositivo estranho que quando o aciona cria a desgraça de um portal que se joga lá pra fugir. Eu sinceramente nem sei mais o que me impressiona aqui. Não sei se é o narrador precisando explicar que o cara tá entrando no portal, se é o fato desse portal existir, sendo que nos jogos isso não existe, ou se é o fato de que eu realmente estou lendo isso. No último painel vemos que os raptores os alcançaram. E acreditem em mim quando eu digo que eu poderia só ter terminado aqui com todo mundo morrendo, porque daqui pra frente é só desgraça. O segundo capítulo ele se inicia com uma arte um pouco melhor do que a do primeiro, só que ainda aparece aquelas caixas de boneco, sabe? De boneco de camelô, aquelas artezinhas bem simples, mas é um pouquinho mais bonita do que a do primeiro capítulo. E a história começa com eles lutando contra aquela horda de Velociraptors que a gente viu no final do último capítulo, e aqui magicamente eles lembram que eles têm armas, né? Então a Regina, o Gale, o Rick, todo mundo puxa ali uma arma, o Rick e o Gale com fuzis e a shotgun mágica da Regina que aparece e desaparece de um quadro pro outro, ela volta a aparecer e aí ela começa a trocar tiros ali com os Velociraptors e o Gale conclui que aquilo ali é inútil porque tem muito dinossauro dentro da sala e é melhor eles fugirem. Eles então utilizam um gancho para subir até o teto para poder escapar pela ventilação. Enquanto eles estão subindo, o cabo da Regina acaba meio que enfraquecendo ali, ela não consegue se segurar no cano e cai. Só que ainda assim o cabo dela salva ela por milímetros de cair direto na boca do Velociraptor. Aí não dá pra dizer se foi sorte ou só preguiça do dinossauro mesmo, porque acho que se ele se esticasse mais um cadinho, ele conseguia ter mordido ela. Até que ela consegue sozinha, né, chegar de novo na ventilação, ela vai até o topo, e quando ela sobe, a gente vê que tanto o Rick quanto o Gale estavam nem aí pra coitada da Regina, porque quando ela sobe, tipo, toda desgrenhada, quase morreu, o Gale não fala nada e o Rick faz, e aí, tudo bom? Tipo assim, cara, como é que vai estar tudo bem, mano? Ela quase foi devorada, né? Mas enfim, seguindo em frente, né, aparece o Gale com uma cara maligna. E, sério mesmo, eles tentam fazer cada cena os personagens ficarem mais expressivos, falar como se fosse um diálogo épico. Mas, cara, essa cara do Gale aí, mano, tinha que virar meme, velho. Simplesmente é muito ridículo, porque a Regina tá contando que ela teve a impressão de que o Gale queria que ela caísse, não queria ajudar ela. Então eles desenham ele com a carinha meio, sabe, meio pervertido, sei lá, não sei, mano, com pensamentos malignos. Mas enfim, e seguindo em frente, eles acham um binóculo, né? O Rick ele observa ali pelo binóculo, ele vê que tem uma ponte que eles podem cruzar para atravessar a ilha. E ele, ao tentar cruzar a ponte, que assim, é uma ponte que aparentemente está segura, não tem madeira, né, quebrada, não tem buracos, a corda também está bem firme.
E parece ser aquela ponte, né, que ela tá muito melhor do que aquela ponte da luta do Tai Lung no Kung Fu Panda. É uma ponte que ela parece segura. E ao atravessar a ponte, bom, esperem, né, quem é que vai aparecer? Ele que tá na capa do capítulo, ele que é o dinossauro mais feio da ficção, o Tiranossauro Rex desse mangá, que mais uma vez tem uma mudança de tamanho grotesca, onde agora ele tá literalmente maior que a montanha, ele tá imenso, e a gente consegue ver que essa ponte aí, ela tá bem alta, né? Ou, pelo menos, ela aparenta tá bem alta. Algo que aqui no decorrer dos capítulos vocês vão ver que de uma cena pra outra, a altura dessa ponte magicamente muda também. E isso não é um exagero da nossa parte. O desenhista definitivamente não se decide se o rio embaixo da ponte tá longe ou perto. Também não venha dizer que o nível da água subiu por causa do rugido, porque é a mesma coisa que você querer dizer que o tsunami pode se formar a partir de uma poça de água. O que impressiona também é que a ponte que não apresentava sinais de deterioração simplesmente cede e o Rick quase vai jogar no Vasco. Só mais um exemplo de como a ação nesses mangás chineses é um negócio mais forçado que nos filmes da Canon. O Tiranossauro ataca eles, porém, parece que ele também cometeu assassinato às leis da física. Nesse quadro dá pra ver claramente que ele partiu a ponte em duas metades. Porém, segundos depois, a gente vê o Gale correndo pra outra ponta como se a ponte ainda estivesse inteira e só tivesse perdido algumas tábuas. E lá vem outra mentirada. Rick é pego pelo Tiranossauro, mas magicamente o bicho só agarra a tábua onde ele estava se segurando. Aí ele começa a ser chacoalhado e é o momento que eu quero enfiar minha cabeça na almofada e gritar. Cara, se um ser humano estivesse sendo jogado de um lado pro outro dessa forma, ele não teria força para se segurar na tábua. Fora que, devido à velocidade e força dos movimentos, ele poderia ser desmaiado ou até morrido ali mesmo. E o mais intancável é que o Rick conseguiu subir em cima do Tiranossauro e correr pelo corpo dele como se fosse um Flintstone, até enfim cair na água e se esconder no fundo junto da Regina. E aqui vemos também que o roteiro quis que o Tiranossauro ficasse cego e surdo, pois além dele não ter ouvido o som de algo caindo na água atrás dele, ele nem viu através da água cristalina que tinha dois panguá bem ali. De qualquer forma, eles voltam a se embrenhar na floresta e acham o paraquedas do Cooper e o comunicador dele. Quando tentam usar para pedir ajuda, Gale aparece do nada e dá um tiro na parada, dizendo que a ilha será tomada. Agora dança, seu pica-pau! Você tem sangue frio! Aí do nada surgem uns helicópteros e nos é revelado que esse tempo todo o Gale tava de complô com uns guerrilheiros que queriam a terceira energia. Sinceramente, eu não lembro muito bem se tinha alguma coisa no jogo relacionada ao Gale ser um traidor ou algo assim. Mas a questão maior é que a parada foi de 880 muito rápido. A gente mal teve tempo de assimilar como é o personagem, do nada ele só é mostrado como um espião. Enfim, o Che Guevara cover aí rende o Rick e a Regina enquanto vão lá procurar pela terceira energia. Bando de burros, se querem saber. Pois se esses dois panacas não têm mais utilidade, pra que deixar eles vivos? Roteiro, claro. Falando em roteiro, o Dr. Kirk magicamente aparece com seus portais tirados do rabo e manda literalmente dois malucos pro Jurássico. Ele então diz que estava ali pra ajudar Rick e Regina e os liberta. Aí começa o show de palhaçada, como se já não tivesse ruim o suficiente. Depois do Kirk fazer essa paródia de Yu-Gi-Oh! Com essa pose aí, mandando os caras pro Jurássico, ele entra numa onda de virar um vilão genérico daqueles filmes de ação dos anos 80 e 90 e sequestra o Rick e a Regina, né? Coloca eles lá dentro do helicóptero e começa a fazer várias ameaças, dizendo que ele vai embora da ilha, vai abandonar a pesquisa, não sei o que, vai desaparecer e não vai entregar pra eles nada. Sendo que assim, não faz sentido nenhum, isso é uma ameaça completamente infundada, porque não faz sentido o cara abrir mão da pesquisa dele, que tipo, ele dedicou a vida toda, e que ele justamente tá fazendo porque os Estados Unidos não quis apoiar ele, então ele tava fazendo em segredo. E além de que, cara, ele tem um portal. Esse portal dele pode mandar a pessoa pra qualquer lugar no mundo, inclusive viajar no tempo, mandando o pessoal pro Cretáceo, pro Jurássico, pra onde for. Então, assim, não faz sentido essa ameaça do Kirk, mas vamos seguindo aqui. A Regina, então, né, ela leva o nosso mangá aí ao ápice, simplesmente a história chega no seu ápice, com o melhor caso de discurso no jutsu de todos os animes. Bota o Naruto no chinelo, porque literalmente com uma frase, ela consegue converter o Kirk. Ela olha pra cara do Kirk, faz a careta mais feia do mundo e diz pra ele: você quer que as pessoas se machuquem? E o Kirk fica com uma cara super detalhada, ali em choque, pensando, meu Deus, eu ia machucar pessoas. E aí ele desiste de fazer o mal, e meio que ele fica bonzinho ali, entre aspas, ele fica meio em dúvida quanto à jornada dele, e aí o mangá ele corta e leva a gente pro outro lado da ilha. Do outro lado da ilha, o Che Guevara da Shopee e a galera dele estão seguindo a caminho do laboratório, até que aparece uma horda de Velociraptors, cerca o Gale, o Che Guevara ali, eles ficam encurralados, mas eles mostram que eles são os terroristas Chads e afastam os monstros ali, massacrando eles com rajada, granada, tiro de bazuca. É um exagero o poder de fogo que eles usam contra os coitados dinossauros. E eles ainda zombam dele, dizendo que essas feras aí não tem chance contra os seres humanos. E bom, como se não fosse suficiente, né, ali quando eles estão super confiantes, o nosso amiguinho Tiranossauro Rex, que desafia as leis da física, aparece novamente, dessa vez ainda maior do que ele estava antes, mas um pouco menor do que quando ele apareceu na ponte, e ele arrebenta o portão, deixando todos eles em choque e terminando o capítulo, com uma cena que a gente até pensar, será que se eles não tivessem aberto aquela porta, esse Tiranossauro ia ter aparecido? Porque parece que o dinossauro ficou só esperando ali a cena para ele entrar. Opa, abriram a porta, é a minha chance. Não parecia que ele ia aparecer naturalmente, sabe? Parece que ele foi chamado, sei lá, muito esquisito, mano. Então assim, pra mim, esse foi o melhor final de capítulo até agora, né? Pelo menos até agora.
O Tiranossauro aqui prova ser essencial. Ele sai eliminando geral a ponto de deixar um dos soldados morrendo de medo. Então, Che Guevara Culver lança um tipo de bomba de gás contra o bicho, sendo que tinha um soldado no capítulo anterior com lança-mísseis. Por que ele não usou? É um mistério. Os sobreviventes acabam fugindo e novas ordens são dadas. Gale precisa copiar os dados da pesquisa da terceira energia, enquanto o outro maluco vai com o que sobrou dos seus homens para derrubar o núcleo do reator. Em paralelo, o trio de abençoados pelo plot Armor volta até a ilha e é decidido que Rick deve destruir os dados da pesquisa, para que não caiam em mãos erradas. Só espero que eles realmente fiquem dando voltas com o helicóptero, já que se ficarem parados em um canto, a bateria do bicho só vai morrer e eles vão cair. Rick vai até a sala dos computadores e começa seu trabalho. E como sempre, o narrador desgraçado sai explicando tudo. Rick é um prodígio dos computadores! Ele copiou o programa! Nosso brother então copia todos os dados para um disco e apaga tudo que ficou não salvo no computador. Nesse momento, Gale convenientemente aparece, já vai tentando tomar a parada, enfim temos a luta de humanos contra humanos. Rick simplesmente joga um disco extremamente importante pra cima, como se não fosse nada, e consegue a proeza de derrubar uma montanha de músculos como Gale com uma cadeira de rodinhas. O que acham? Pode me chamar de estúpido. Não só isso, ele também dá um soco no maluco que o deixa fora de combate enquanto chama de traidor. O disco magicamente sobreviveu à queda, e Rick logo foge para o elevador, sendo perseguido por Gale, e um novo confronto se inicia. Algo no pique da luta do Leon contra Krause no Resident Evil 4, só que com muito menos da metade da graça. E a luta épica do Gale e do Rick, o nosso amigo Tiranossauro Rex se manifesta de novo, e o Rick tenta alertar o Gale, né, de que o monstro entrou dentro da sala, até porque entrar pra fora é impossível, mas o Gale diz que ele não é idiota pra cair nesse truque, então ele começa a sufocar o Rick e olha pra trás enquanto o Rick já tá imobilizado. Quando ele olha, ele tem a reação mais engraçada possível quando ele olha pro Tiranossauro, e aí a gente é deixado no suspense, porque o mangá corta pra uma cena da Regina e do Kirk conversando no helicóptero, né? E a gente tem a certeza de que o Talking no Jutsu, o discurso no Jutsu da Regina realmente é o mais efetivo da ficção, deixando até o nosso querido Narutinho orgulhoso. E aí que aparece uma horda de pterodátilos que acabam cercando o helicóptero, fazendo com que eles tenham que pular. Ao saltar, a gente vê que a Regina tem o braço mais forte da ficção, conseguindo puxar e segurar o Rick, que é mais alto e mais pesado que ela, como se ele não fosse nada, e ainda conseguir desafiar as leis da física usando um cabo de aço para poder se salvar da queda, onde esse cabo de aço ele muda a trajetória, muda de tamanho, ele faz um pouso que não faz nenhum sentido, não tem sentido nenhum essa cena, a altura que ela soltou o cabo não seria suficiente para amortecer a queda, não faz sentido nenhum, e ela coloca o Chris Redfield empurrando a pedra no chinelo. Regina aí pode carimbar que ela tem o braço mais forte da ficção. E nosso querido pterodátilo acaba tendo um fim trágico quando ele vira salame no ventilador. F nos comentários pelo nosso amigo pterodátilo. Kirk então elogia as habilidades de Regina, e ela diz que pode fazer tudo aquilo por ser das forças especiais. Eu só acredito se ela falar que é um super soldado, mas aí já sou eu querendo empurrar ainda mais defeitos nessa droga. Eles chegam no núcleo da terceira energia, e Kirk diz que aquela máquina precisa de estabilizadores para manter toda a carga sob controle. O plano dele então é baixar a capacidade dos estabilizadores, assim a máquina irá sumir no espaço-tempo, um processo que irá demorar uns 5 minutos. Porém, Che Guevara Culver chega até o núcleo, e aqui que se segue uma das partes mais bizarras de todo esse mangá. A única coisa que impede ele e seus subordinados de verem Regina e Kirk é essa muretinha. Porém, o animal do cientista começa a denunciar a posição deles falando alto igual uma mula. Regina então demonstra ter o mínimo de inteligência e estratégia. Ela joga o jaleco do Kirk pra fora da mureta, o que engana o maluco lá por tempo suficiente pra ela avançar. Mas aí a barrinha de intelecto zera, porque mesmo tendo o cara na palma da mão, ela não o finaliza e fica nessa ladainha de situação de refém. E essa decisão questionável cobrou seu preço, pois o cara consegue derrubar a Regina, mas ela é salva pelo roteiro, pois os guerrilheiros, ao invés de atirar nela, ficam só na base da ameaça. Não só isso, como também foi mostrado que a ideia do Kirk foi mais uma burrice, porque quando ele reduziu a potência dos estabilizadores, a ilha inteira, inclusive todos os seres vivos, são teletransportados para a era mesozoica. Chegamos na metade da história, e como manda a tradição, vamos dar a nossa opinião até o momento. Algo que não é segredo é que depois do capítulo 1, o maior problema desse mangá não é só porque ele não é fiel ao jogo, mas sim porque ele é muito mal escrito. Detalhe que nós poupamos vocês de certas coisas, como por exemplo, narrações falando que a cara do Gale estava cheia de algo, esse binóculo aqui com as lentes fora de sincronia, alguns desenhos bem questionáveis, os diálogos que se resumem exclusivamente a indicações dos personagens, e até mesmo quão mal feitos são os tiros desse negócio. Experimente andar em certas áreas da Orla de Atalaia à noite. É uma experiência bem próxima de você ler esse mangá. Você teria alguma piada com sua cidade pra nós, querido? Eu confirmo que os eventos deste mangá se passam na região de Boca da Mata, em Alagoas. Comecemos com uma nota da tradutora dessa jossa por inglês. Permitam-me traduzir. Olá, eu sou Haseo, também conhecida como Yumika
Wakamiya, e esta é minha primeira tradução na vida. Sou russa e não sei inglês muito bem, mas eu realmente queria que este título fosse lido por fãs em russo e inglês. Minha tradução pode ser um tanto imprecisa e desajeitada, mas espero que seja clara e legível. Para ser honesta, esse também é meu primeiro trabalho no Photoshop, e eu ainda não sei nada sobre ele. Então, se houver alguém disposto a assumir esse título no meu lugar, ou estiver pronto para me ajudar, sinta-se à vontade para me escrever. Só de curiosidade, eu e Kirino fomos dar uma olhada nas redes dessa moça, e o resultado foi peculiar. No Twitter dela, em sua bio, está escrito: misantropa, otaku geek, gamer e tradutora amadora. No Instagram temos a mesma coisa. Cara, eu não sei nem o que comentar. Mas sério, só sendo misantropa mesmo pra traduzir uma abominação como essa de mangá. Você precisa realmente odiar os seus semelhantes pra fazer isso. De qualquer forma, abrimos o capítulo com um desenho da Regina que imita uma pose clássica dos jogos. Detalhe legal, é dito que eles estão no Jurássico, porém do nada surge um Triceratops. Se você entende um pouquinho de era mesozoica, você sabe que a raça dos Triceratops, digamos assim, só surgiu no Cretáceo. Mas aí já sou eu querendo buscar coerência no mesmo mangá que a protagonista simplesmente esqueceu que estava armada no primeiro capítulo. Outro detalhe que eu preciso comentar é, como bem sabemos, os continentes como conhecemos demoraram para se formar. Então quando eu vejo que a geografia da ilha está idêntica no Jurássico em relação ao presente, me deixa meio abismado. Eu não sei como a base só não spawnou, sei lá, dentro de um vulcão ou no fundo do mar. Outra coisa que é deveras impressionante é que quando o líder dos guerrilheiros ameaça de levar o Kirk como prisioneiro, a Regina, parecendo uma pirralha de 13 anos, tenta dar lição de moral nos outros, falando que na verdade é ela que vai levar o Kirk pra América. Menina, primeiro, que América? Segundo, tu faz isso sem sacar arma nenhuma e ainda é cercada de novo por esses idiotas que simplesmente não conseguem atirar em você por conta do roteiro. Porém é nesse momento que uma manada de Brachiosaurus surge e começa a pisotear todo mundo, sendo essa a oportunidade perfeita para que Regina fuja igual Batman e leve Kirk junto com ela. Se atentem ao nível master de burrice dessa galera. Ao invés deles só saírem do caminho dos dinossauros, eles ficam no meio da estrada e ainda ficam atirando igual uns demente, o que só serviu para os bichos se irritarem e tentarem afastar o incômodo. A Regina decide incorporar o Tarzan e começa a pular de galho em galho com o Kirk, que sim, agora ele tá realmente amiguinho da Regina, o discurso no jutsu dela funcionou e muito. Enquanto a Regina ela pula de galho em galho, o Kirk começa a fazer um mega drama, começa a ter um ataque de pelanca e falar que ele não vai aguentar, que ele vai ser um peso, Regina me deixa para trás, porque eu não vou suportar o sangramento interno. Aí começa a cuspir sangue e cara, eu juro a vocês, eu nunca vi em nenhum filme, anime, desenho, mídia que for, e muito menos, sei lá, relato na vida real, de alguém que levou um tiro no ombro e teve um sangramento interno que fez ele vomitar sangue, né? Porque a gente viu claramente que o tiro pegou no ombro limpo, de um lado a outro, e, né, não sei, não tinha nada que perfurar ali, além da articulação do ombro do Kirk, né? Mas, enfim, vamos dar um desconto pra esse mangá, né? E aí acontece que enquanto eles vão pulando de galho em galho, e ela tenta fazer mais um discurso, né? Porque a Regina, além de ela ter um discurso no jutsu que derrota os inimigos, aparentemente ela acha que se ela conversar com o cara, ela também vai curar as feridas dele. Um galho quebra, e aí o Kirk só olha assim e fala, tá bom, né? Deu de drama, vou ficar Chad de novo. Aí ele segura no galho e salva a Regina. Então ele esquece que ele tá baleado, consegue salvar a Regina. E aí realmente, das duas uma, ou o Kirk ele tava fazendo drama, ou o discurso no jutsu da Regina realmente curou as lesões do Kirk. Aí a gente corta de novo pro Che Guevara, né, ou Bucha Guevara, como eu estou gostando de chamar, que ele tá puto feroz com a Regina, culpando ela pela morte dos homens dele. Como eu falei, vocês sabem que os dinossauros herbívoros estavam passando e por algum motivo a tropa do Che Guevara, né, em vez de ele deixar os dinossauros passarem, os caras começaram a atirar, irritar os coitados dinossauros que eram, mais uma vez eu repito, herbívoros, que não iriam atacar nem comer nem os soldados, nem atacar os outros dinossauros, né, os velociraptors que tinham. Era só uns dinossauros herbívoros, mano, que estavam passando, eles não eram risco pra ninguém. E os soldados do Che Guevara simplesmente decidiram atirar neles, foram pisoteados e o Che Guevara colocou a culpa na Regina, né? Sendo que ele que é o culpado de ter contratado só jumento, literalmente a tropa mais burra da ficção. O mangá então lembra, né, que o Rick e o Gale estão tendo uma luta épica, né, pra não dizer outra coisa. E aí o Rick vai lá dar um chute nele e separa os dois, salvando a vida do Gale, né? Naturalmente, mas certo, né? Numa situação dessa, o Gale é o traidor, ele é o vilão. O Rick ia jogar ele pro dinossauro e fugir, né? Não ia tentar salvar. Mas eles têm um momento ali meio bromance ali, que eles viram brothers de novo. E aí ele salva a vida do Gale, eles se olham e ficam, agora somos eu e você, meu brother. Eu e você contra esse viado desse tiranossauro. E aí os dois partem pra cima do tiranossauro pra lutar juntos, tentar vencer a fera. E assim, não faz nenhum sentido, mas é engraçado você ver como eles se aliam pra lutar contra o tiranossauro, em vez de ou o Gale usar o Rick de isca e fugir, ou o próprio Rick jogar o Gale pra ele se lascar e pagar pela traição e fugir também, né? Mas enfim. Pior que nem dá pra chamar isso de luta direito. Eles só ficam correndo de um lado pro outro como umas barata tonta, enquanto o tamanho do bicho se altera a cada página. Mas no fim o Gale pega um fio desencapado e o usa pra aparentemente matar o bicho. É um fio desencapado. Se eu baixar o escudo, ele frita a gente.
Claro que ele ainda se revelaria como um traidor, mas ao invés de finalizar o Rick enquanto ele tava de guarda baixa, ele só dá uma porrada com o cabo da faca e sai correndo. Sério, se fosse pra gente listar o nível de plot armor dessa galera por página, a gente ia ficar aqui até os aliens invadirem a Terra. Bom, Gale tenta fugir da ilha de helicóptero, mas Regina e Kirk surgem e convenientemente na hora certa tentam impedir. Ele tenta recuperar o disco no meio da treta, mas Che Guevara Culver surge e o impede com uma facada na mão. Finalizamos esse capítulo com mais uma mensagem da tradutora, que estava pedindo ajuda para traduzir uns mangás de Tekken. Por mais assustador que isso possa parecer, quem sabe no futuro a gente não traga esses tais mangás de Tekken aqui no canal, né? Só deixar o like, comentar e fazer um pix e a gente conversa. O Che Guevara, então, né, nosso querido Bucha Guevara, esfaqueia a mão do Gale, algo que não faz o menor sentido, né, já que eles estão do mesmo lado, e pega o disquete, que, sério, deve ter sido feito pela Nokia, ou sei lá, porque o bagulho é indestrutível. Literalmente caiu na lama, caiu na terra, na chuva, nas pedras, e não foi danificado. E pra quem viveu a época, né, dos disquetes, ou já conhece alguém que viveu nessa época, ou se quiser pesquisar mesmo, vai saber que esses negócios estragavam por qualquer coisa. Se você deixasse no sol, se você derrubasse na água, já era, it's over. Mas aqui no mangá não. Isso aqui é literalmente indestrutível. A Regina, então, ao ver o Che Guevara pegando, né, o disquete, ela faz uma pose de luta e se prepara para usar sua técnica mais poderosa, que é o discurso no jutsu, e ela acredita mesmo que o Bucha Guevara vai ser convertido por isso. E aí nós somos interrompidos por mais um modo de Velociraptors que cerca ali a galera, mas o Bucha Guevara não dá nem tempo para isso, que ele já pula no helicóptero e se prepara para fugir. O Gale ainda tenta colar nele de novo e, cara, sério mesmo, o Gale, mano, ele é um pangaré, cara, ele é uma topeira, ele é uma anta, ele é um bucha, tudo que vocês imaginarem. Porque no mangá, ele é a maior decepção, cara. Todos os personagens, Regina, Rick, o Gale, todos eles, o Kirk, a maior decepção é o Gale, cara. É o Gale, porque ele é todo apresentado como um brucutu, coisa e tal, que ele seria ali meio que uma espécie de Krauser, ou ainda de Nikolai, né, do Resident Evil 3. Ele ia ser aquele cara durão, mercenário, do mal mesmo, que só liga pra ele e que consegue passar o carro em qualquer um numa luta de mano a mano, né, no corpo a corpo. Mas não, cara, o cara é uma topeira, velho. Ele só vive fazendo drama, ele tem ataque de pelanca por qualquer coisa, ele literalmente implora pela vida pra entrar no helicóptero com o Che Guevara, e o Che Guevara obviamente ignora ele, né, e levanta voo. Ao levantar voo, ele levanta e morre da maneira mais satisfatória, cara. É muito satisfatória a cena dele morrer, porque ele levanta o voo e já brau, cai um raio em cima do helicóptero, explode, né, explode o Che Guevara, e assim a gente vê o final dele e do disquete, né, ou talvez não, né, vai que o disquete sobreviveu à explosão, do jeito que esse disquete é resistente, né, e o mangá ele já não perde tempo com o drama, graças a Deus, né, ele não fica explicando, agora Che Guevara faleceu, não, ele já corta logo pro ataque das hordas de Velociraptors, né, partindo pra cima dos protagonistas, mas eles são salvos porque graças à minha grande cidade de Maceió, Alagoas, vai um deslizamento de terra vindo diretamente do bairro do Bebedouro, aqui em Maceió, partindo pra cima ali dos protagonistas e cobrindo a ilha toda com lama, pedra, tronco, tudo que vocês imaginavam vem trazendo pra cima deles. Mas pasmem porque depois dessa onda, né, catastrófica aí da natureza, ninguém, sério mesmo, ninguém do time principal sequer se fere. Só os Velociraptors, coitados, que são trucidados mesmo, e talvez outro dinossauro que estivesse ali próximo, mas o pessoal do time dos protagonistas saem ilesos. Gale, Kirk, Rick, Regina, todo mundo sai ileso. Nem um fio de cabelo da mecha da Regina sai do lugar, ou seja, ela ganha do Leon, que a mecha do Leon lá, a franja dele, nunca bagunça. A da Regina, mano, nem tempestade, nem alagamento, nem enchente. Nada tirou o cabelo dessa mulher do lugar. E literalmente, cara, o uniforme dela não tem mangas, né? Ela usa tipo uma regata com um colete. E nem os braços dela são arranhados, cara. Não rasga a roupa, não acontece nada. Nada mesmo. Todo mundo sai ileso. Mas aqui eu também tenho que dar crédito. Apesar dessa tosquice, né, de que ninguém teve nenhuma perna quebrada nem nada, a gente tem uma cena legal. Porque na hora que a Regina encontra o Rick, tem uma transição que faz parecer que os dois se encontram com o Kirk e o Gale teria morrido ou sumido. Mas não, na verdade, quem tá encontrando o Kirk é o próprio Gale. É o próprio Gale que tá encontrando o Kirk, e a Regina e o Rick foram parar em outro canto da ilha. Então foi uma transição legal e que, de certa forma, deu alguma relevância pra essa cena, porque, assim, esse mangá, vocês estão acompanhando pelo que eu e o Zeta estamos falando, tá mais perdido do que achado, né? Então, assim, a história não tá lá grandes coisas pra prender a atenção da gente, tá? Tudo muito bagunçado. Mas até que nesse finalzinho aqui, essa ceninha foi legal, deu pra dar uma salvada depois de tantos quadros ruins. E aí o Gale, ele tenta mais uma vez bancar o brucutu, né, querendo ali ameaçar o Kirk e tal, mas, mano, sério mesmo, não dá mais pra levar esse Nikolai da Shopee a sério, tá ligado? Esse cara é literalmente o Krauser do camelô, não tem como levar a sério, cara. Só que assim, o Kirk, ele meio que fica tranquilo, ele aceita que agora ou ele fica do lado do Gale ou ele tá lascado, porque ele tá sozinho, né, e ele fala que, né, que ele tá de boa, que ele tá bem, sendo que assim, um tiro no ombro deu sangramento interno, uma enchente com pedras e galhos joga o cara pra dentro de uma caverna, soterra ele.
Mas ele tá tranquilo. Então assim, eu acho que o power scaling desse mangá aí realmente não faz sentido. Kirk revela que há uma forma de escapar da ilha, sendo um hovercraft que tá em algum lugar da base. Porém, volto a bater na tecla. Fugir pra onde, caceta? Vocês estão no Jurássico, não tem civilização. De qualquer forma, Rick e Regina ouvem a conversa dos dois pelo rádio e... Cara, é impressionante como eu tinha esquecido completamente que eles estavam com esse negócio no braço. Na velocidade da luz, eles chegam na área. Não é nem um exagero da minha parte, eles literalmente viraram um Sonic pra chegar aqui tão rápido. Está tudo alagado, e isso culmina neles serem atacados por um mosasauro. Mas Rick parece estar tão de saco cheio dessa história bizarra que ele enfrenta o bicho com uma barra de ferro como se estivesse jogando Dark Souls, e ainda vence! Eu poderia fazer piadas sobre o quão mentiroso isso foi, mas já tô num ponto que eu tô tentando ao menos ver graça em um maluco vencendo um réptil marinho como se fosse o Arnold Schwarzenegger em seu auge. Gale e Kirk seguem por um caminho estreito coberto de água, que gera um suspense quanto a algum monstro marinho apareceu ou coisa assim. E enquanto eles caminham pela escuridão, dois mosassauros os observam de longe. O Kirk então tira um pedaço de madeira do absolutamente nada e joga no Gale, que mais uma vez tem um ataque de pelancas e cai na água com tudo. E é muito ridículo como o Gale ele não cai nem por uma paulada, mas sim porque ele toma um susto. O cara é um soldado treinado e não conseguiu esquivar de um galho, cara. Sério mesmo, ele não tá com um pedaço grande ou acertou ele. Ele só jogou um pedacinho de madeira minúsculo e o Gale caiu na água gritando, desesperado, né? E o nosso Nikolai do Paraguai é atacado então, né, pelos mosassauros que estavam os observando antes, e ele consegue se livrar deles usando um extintor de incêndio. E é impressionante como nesse mangá, tipo, o poder de mordida do dinossauro vai de acordo com a conveniência, porque aqui eles não conseguem nem rasgar a camisa do Gale direito, né, além de fazer uns arranhões básicos ali nele. E em tempo recorde ele consegue derrotar os dinossauros, né, usando aquele extintor de incêndio, e alcançar o Kirk, que já tinha corrido dali. Ao alcançar o Kirk, ele enforca, né, ele fica enforcando lá o cientista de uma maneira meio estranha, né, com a cara ali meio de quem quer fazer coisas, e só falta ele perguntar pro Kirk, "Who's your daddy?" É muito estranho, cara, a cena, tem uma tensão muito esquisita entre os dois. E o nosso amigo Tiranossauro onipresente fecha o capítulo destruindo a parede do laboratório. E é engraçado ver como esse Tiranossauro aí, ele parece ser das duas uma, ou ele é onipresente, ou ele é imortal, porque pode vir enchente, meteoro, raio, tempestade, bomba atômica, e esse Tiranossauro ele sempre volta. Com esse tiranossauro que continua mudando de tamanho a cada quadro, esses dois começam a fugir. Eu ia falar que isso na vida real seria impossível, mas aí eu já estaria sendo ainda mais chato. No momento em que Kirk seria morto pelo bicho, a caneta do roteirista pega fogo, já que o Rick surge do teto do nada e salva o cara, deixando o Gale para enfrentar seu destino. Destino esse que seria provado por General Tablos, pois ele fica preso numa grade e acaba sendo devorado vivo pelos raptores. Foi uma cena de morte interessante, pena que está em um mangá tão bizarro. Nos dutos de ar, Kirk e Rick acabam sendo atacados por mais raptores, mas aí a Regina tira um lança-chamas do rabo e liquida a ameaça. Sério, de onde ela tirou isso? Provando que aquele papo de que balas não adiantavam contra os dinossauros eram pura bullshit, já que Rick finaliza um deles com um tiro na cabeça. Eles conseguem fugir enquanto os bichos ardem em chamas. O grupo encontra o Gale já sem vida e por um momento eles lamentam a perda daquele que uma vez fora seu companheiro. E aí então a gente tem um momento de susto onde o Gale consegue dar um último suspiro ali, tentando falar algo pro grupo. Mas ele não consegue, né? Ele apenas vomita sangue ali e colapsa, porque realmente, tipo, metade do corpo dele foi devorado pelos dinossauros. Então me admira até que ele conseguiu tentar falar alguma coisa, né? O Kirk então comenta que existe uma possibilidade deles escaparem, falando que tem alguns botes no subsolo e daria para eles fugirem dali. Mas, adivinha quem volta? Ele mesmo, o nosso amigo Tiranossauro onipresente. Eu vou querer um bote. Eu disse bote, não bode! É sério, cara, deviam dar um nome pra esse dinossauro em específico, porque esse tiranossauro fica voltando o tempo inteiro. O bicho não morre, o bicho não vai embora, não muda de caminho. Ele tá lá só pra perseguir, ele é tipo o Nemesis, só que desse mangá. Ele tá o tempo inteiro perseguindo a Regina. Então eu vou chamar ele de Rogério. Então o tiranossauro Rogério, ele volta e lá tá ele de novo, impedindo a fuga, né, dos personagens. Pior que relendo esse finalzinho do roteiro, eu percebi que tá tudo meio confuso. A Regina diz que vai distrair o bicho pro Rick abastecer o barco, mas ao mesmo tempo, ela leva ele pra um lugar cheio de combustível, o que daria a entender que na verdade ela já ia matar o bicho de uma vez. Só que na hora H, essa anta deixa a arma dela cair e está prestes a ser contratada pelo Vasco, mas os deuses do roteiro salvam ela de novo, porque o bicho literalmente escorrega na gasolina e se esborracha todo no chão, permitindo que ela escape. Aí do nada, o Kirk descobre que a ilha vai explodir. Geral vai pro barco e consegue escapar a tempo, enfim aniquilando o tiranossauro Rogério, e com direito a nascer do sol no horizonte. E o gancho pra uma continuação dizendo, é só o começo. Ok, tudo muito bonitinho, eles sobreviveram, mas permitam que eu relembre vocês de uma coisinha. Aquele negócio com a terceira energia transportou toda a ilha e tudo que tava nela pro Jurássico.
E nada no mangá depois disso deu alguma brecha para que eles pudessem voltar ao presente. Eles apenas estavam na correria para fugir da ilha. Ou seja, esse final na verdade não tem o mínimo de sentido, porque mesmo que eles fujam da ilha, a única coisa que eles vão encontrar é mato e mais dinossauro. Não tem civilização, eles não saíram do Jurássico. Ah, Zeta, mas no final mostra um helicóptero. Ainda assim não faz sentido. De onde saiu esse helicóptero se eles ainda estão presos no passado? Quer saber? Chega de se estressar com detalhes. Vamos só encerrar essa droga. Bom, finalmente chegamos no final do vídeo e ao momento do veredito. Sinceramente, de toda a leva de mangás terríveis que eu trouxe pro canal, esse é o melhorzinho junto do Dragon Ball GS. Digo isso pois dá pra terminar ele bem rápido e ele tem um fator de que os outros mangás não tinham. Normalmente eles eram só uma ladeira de desgraça, onde o sofrimento parecia interminável. Aqui é um negócio tão exagerado e forçado que consegue dar a volta e ficar minimamente divertido. Claro que pra você conseguir aproveitar isso não ironicamente, seria necessário desligar inúmeras partes do cérebro. Inconsistências na arte, elementos introduzidos e logo jogados pro esquecimento, diálogos juvenis extremamente superficiais e um roteiro com mais furos que um queijo. Sem falar que, nem deu pra falar muito dos personagens, pois eles são todos descartáveis. Os únicos memoráveis, entre aspas, são o Che Guevara Cover e o Gale, por ele ser tão hilariamente burro. O resto não tem um pingo de personalidade. Eu juro que uma pilha de tijolos baianos consegue ser mais carismático que essa galera. Pois é, pessoal, chegamos aqui ao final da história, ao final do mangá, e eu devo dizer que esse mangá, o resumo dele é uma enxurrada de problemas técnicos e de má execução de boas ideias. O mangá ele começa bem, assim, aparentando que vai ser uma adaptação interessante, mas ele se perde muito no caminho. Para começar, esse mangá, nas tags dele, né, tem escrito que ele é um mangá que tem tema de tragédia, mas tipo, literalmente todos os personagens principais terminam bem, né? O Kirk termina bem, a Regina termina bem, o Rick termina bem. Tipo, as únicas pessoas que têm um fim são o Kirk e o Gale. E eu não sei se alguém vê como tragédia os vilões da obra morrerem, né? Tipo assim, eu particularmente acho que não tem como classificar isso como tragédia, né? Sem contar que não tem drama nenhum no mangá, tipo, em nenhum momento você tem sentimento de ameaça, de que, sabe assim, tem um problema sério. O tempo todo, né, tem um monte de erro de continuidade. Por exemplo, uma hora o cabo da Regina tá funcionando de um jeito, no outro quadro tá uma posição completamente diferente. A roupa dos personagens de um quadro pro outro muda. Em um quadro você tá com uma shotgun na mão, no outro quadro a Regina tá desarmada correndo os dinossauros. Aí no outro quadro ela já tá com uma arma diferente na mão, tipo com uma pistola, por exemplo. A ação não faz sentido nenhum, tem horas que você literalmente vê o personagem atirando numa direção que não tem ninguém, tipo, não tem nenhum inimigo ali, ele tá virado pro lado errado. A trajetória do tiro das armas é completamente faz sentido nenhum, sem nexo, sabe? Os personagens são altamente burros, tipo, é do nível que você olha assim e fala, cara, tudo bem que tem que ter a conveniência do roteiro pra funcionar. Por exemplo, tá tudo escuro e eu vou entrar sozinho. Em qualquer lugar na vida real a gente ia falar, nunca que eu vou entrar num galpão vazio, todo escuro, numa zona que eu não conheço. Mas pra obra funcionar, você tem que entrar lá pra acontecer o que vai acontecer no roteiro. Mesmo com essas conveniências que a gente tem que aceitar, a burrice desses personagens é assustadora, cara. É tipo assim, parece uma coisa que parece ter patológica. Parece que eles nasceram com uma burrice crônica e aguda. Especialmente o Gale, né, que é um dos piores vilões que eu já vi. Tipo, ele é passado como ele vai ser um brucutu, um traidor, meio estilo Nikolai mesmo, do Resident Evil 3. Mas em nenhum momento ele realmente é isso. Ele é um cara que toda hora ele tem ataque de pelanca, se desespera nas menores situações. Supostamente é um super soldado, mas que nas situações mínimas ele não sabe lidar, ao ponto dele apanhar pro Rick, que é supostamente, né, inferior a ele, sabe? Tipo assim, é muito mal feito, cara. O mangá, assim, ele é muito mal feito. Ele não sabe direito o que ele quer ser. É tudo muito conveniente, tipo, todos os personagens, Regina, Rick e Kirk, terminam tranquilos. O Rick que, tipo assim, teve luta com o Gale, atacado por dinossauros, tanto pelos Velociraptors quanto pelo Tiranossauro lá, o Rogério, né, o onipresente. Todos eles terminam sem arranhões, nenhum tipo de arranhão. A Regina e o Rick terminam lisos. E o Kirk, que tinha sido baleado, tal, que ficou dizendo que, estou sofrendo de sangramento interno, ele termina o mangá tranquilão, tipo, ele meio que esquece, tá lá em pé com a Regina e com o Rick, tranquilão, vamos embora, meus amigos. Também não é explicada a questão da viagem no tempo, porque teve aquele negócio da terceira energia e tal, a ilha voltou pro Jurássico, e, tipo assim, não acontece nada feijoada a partir disso. O mangá, tipo, o final dele é extremamente liso, assim, é raso demais. Ele termina, puf, acabou, sabe? Então, assim, pra mim, esse mangá, sinceramente, cara, eu e o Zeta, a gente foi lendo e dando nota, né, pra cada capítulo, coisa e tal. E, no geral, mano, comenta aqui embaixo a nota que vocês acharam, mas pra mim é um 2 sem danos, tá? É um 2 tranquilo, porque mais que 2 esse mangá não merece não. E eu dou nota 2 pra ele por quê?
porque ele acertou o nome do jogo, que é Dino Crisis, e acertou o nome dos personagens. Então ele merece 2 pontos aí, que de resto achei muito ruim. Mas bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço ao Zeta pela oportunidade de ter participado. Espero que vocês tenham gostado e que nós possamos fazer muitos e muitos vídeos juntos, né? Um forte abraço para todos vocês que estão assistindo. Peço que vocês passem também no meu canal Quirino-chan. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Quirino, muito obrigado pela participação, meu querido. E que seja o primeiro de muitos collabs que a gente vai fazer. Que Deus te abençoe e também abençoe todos esses inscritos. Até a próxima.